Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um Paulista Fute, mais um vídeo do canal sobre futebol paulista. Estamos no terceiro vídeo, continuaremos com o Campeonato Paulista de 26. Estamos entrando na terceira rodada. Como de praxe, estaremos falando um pouco sobre a rodada que aconteceu, um pouco da classificação e farei um prognóstico da próxima rodada, beleza? Então vamos começar falando do que aconteceu. Que aconteceram coisas bárbaras. Na verdade, uma coisa só surpreendente, tá? Vou lançar aqui que é mais bonitinha. Então vamos lá. Aqui estão os resultados da última rodada, beleza? Se quiser ver aí, eu vou explicar um por um. Tivemos Novo Horizontino contra o Guarani. Como eu tinha dito, eu achava que o Novo Horizontino era o favorito desse jogo, né? Por várias questões que eu citei no outro vídeo. E o Novo Horizontino concretizou, jogando em casa, venceu o Guarani por 2-0. Depois tivemos Capivariana e Portuguesa. Aqui, minha Lusa querida, aqui a Lusa se lascou de vez, tá? Ela perdeu de 1-0 para o Capivariano, apesar do jogo ser fora de casa, era um confronto extremamente direto e se colocou numa posição muito ruim. E o Capivariano, ótimo resultado, beleza? Primavera e Mirassol, aqui é o resultado surpreendente, foi a zebra da rodada para mim. Essa foi a zebra, eu não acreditava que o Primavera fosse ganhar do Mirassol ainda mais de 3-1. Eu não vi o jogo, não vi os melhores momentos, mas acredito eu que o Mirassol deve ter poupado. Senão é um resultado realmente surpreendente. Mas parabéns ao Primavera, ele conseguiu dois resultados importantíssimos nas primeiras rodadas. Isso dá um gás para ele, já deixa ele quase assim, com alguns pontos para se salvar do rebaixamento. Então Primavera, grande resultado, estreia no Paulistão, já fez o primeiro gol no primeiro jogo e ganhou o primeiro jogo também. Então assim, maravilhoso essa campanha do Primavera nessa competição, tá? Até o momento. Terceiro jogo, quarto jogo, Palmeiras e Santos, o clássico, esse eu assisti, irei comentar um pouco. Palmeiras ganhou de 1-0 jogando em Barueri. Cara, esse jogo eu vou falar um pouco dele porque eu assisti. O Palmeiras e o Santos foi um jogo extremamente equilibrado, tipo de um clássico. Se eu não me engano, eles são praticamente o time titular inteiro. Acho que o Palmeiras não tinha o Vitor Roque no começo, que entrou no segundo tempo, e logicamente o Santos estava sem Neymar. Mas o time estava bem redondinho, o Gabigol estava no reserva, entrou no segundo tempo. Mas eu vou falar um pouco do jogo assim, vou resumir o máximo que eu puder, tá? Foi literalmente um clássico, jogo extremamente disputado, o primeiro tempo quase não teve grandes chances, né, de gol, foi muito meio de campo, muita disputa, os Palmeiras um pouco mais organizado, creio eu, mais que o Santos, só que o Santos um pouco mais disposto a correr. Então a força física do Santos, ele conseguiu equilibrar o jogo contra o Palmeiras, né? Então foi um jogo assim bem truncado, bem difícil de ser decidido. Os dois times mostraram muita qualidade. Que nem eu falo, se eles mantiverem esse tipo de jogo, o Palmeiras sim, já é um time consolidado com o Abel, ele vai brigar por títulos a temporada toda. Ele foi tão vice na outra rodada no ano passado, só que isso não tira a boa campanha. Ele fez boas campanhas em todos os campeonatos. Ele foi 3 vezes vice, chegou na final, chegou brigando por título, né? Então tem que levar isso em consideração. Agora o Santos me surpreendeu positivamente, né? Ganhou o primeiro jogo, apesar dessa derrota fora de casa contra o Palmeiras, ele mostrou um futebol sim competitivo. Então o Santos, olha, me surpreendeu muito positivamente. Se ele mantiver esse tipo de ritmo, né, com o Vojvoda, que eu acho ele um técnico muito bom, cara, semifinal no mínimo pro Santos, tá? Mais um clássico assim de semifinal, jogo único, é bem possível sim passar para uma final e quem sabe ganhar um título, né? Então o Santos sim mostrou uma competência muito interessante, jogo muito bom de se ver, tá? Valeu muito a pena. Aí depois tivemos Ponte Preta e Velo Clube. Cara, esse aqui a Ponte Preta perdeu em casa. Eu disse no vídeo de estreia que a Ponte, por problemas financeiros, problemas de gestão, ia entrar nesse campeonato com uma séria candidata a cair. E poxa vida, eu não achei que fosse tão grave assim. O Velo Clube ganhou fora de casa, é um resultado expressivamente bom pro Velo Clube, tá? Assim como o Primavera, eles conquistaram pontos tão importantes que, como o Capivariano também, né, que esses 4 pontos pro Velo Clube, eles dão uma sobrecarga pra vida, uma sobrevida para eles muito grande. Ó, vamos entrar na terceira rodada. Eu acredito que nem Velo Clube nem Primavera irão cair, tá? Depois desses resultados, tá? Não falo por jogo, não falo por futebol, assim. Tem times mais qualificados, né? Só que pela entrega, por tudo que eles estão fazendo, por essas vitórias fora de casa, em casa contra o Mirassol, por ter conseguido o empate na primeira rodada, assim, eles não perderam ainda. 4 pontos, cara, nesse campeonato rushado que é o Paulista, de 8 rodadas só, isso é fantástico, fantástico. Você não pode considerar ganhar pontos, os pequenos, né? Não pode considerar ganhar pontos os 4 grandes, nem de Bragantino e Mirassol, que estão na Série A. Primavera ganhou do Mirassol e o Velo Clube conseguiu bons resultados nesse campeonato. O primeiro empate não foi tão bom na rodada, mas ganhar fora é um peso assim, extremo, tá? E a Ponte, assim como a Portuguesa, para mim são os dois maiores candidatos a rebaixamento neste momento.
não ganharam nenhum jogo, não fizeram nenhum gol, é os piores ataques da competição, as piores, eu não vou dizer as piores defesas porque a Portuguesa perdeu 2 jogos de 1-0, mas a Ponte é uma das piores e, pô, o Capivariano por ter feito um gol também tá com a pior defesa, né? Só, mas assim, risco, hein? Risco demais, tem que abrir o olho esses dois times, tem que se entregar a alma no próximo jogo, porque a próxima rodada vai ser extremamente importante, vou passar daqui a pouco. Tivemos também Botafogo e Noroeste, 1-1. Esse resultado não é bom para ninguém. O Noroeste está com 1 ponto, o Botafogo está com 2. Eles, junto com o Portuguesa e Ponte, brigam para não cair, não estão conseguindo vencer. Esse resultado foi péssimo para ambos os times, então esses 4 são mais com risco junto com o Guarani. Eu acho que Velo Clube e Primavera deram uma safada no começo ali. Tem que manter o futebol, né? Não pode entregar, mas com esses resultados bons que eles tiveram, eles se safam um pouco dessa zona. Agora, esses 5 que eu vou citar o próximo, né? O 4 que eu falei já, Portuguesa, Capivariano, Ponte Preta e Botafogo do Oeste, eu acho que esses times aqui estão lascados, né? Aí eu falei 5, o Capivariano não tinha incluído, né? O Capivariano eu vou incluir sim, tá? E por último, aí tivemos depois Bragantino e Corinthians. Aqui eu assisti esse jogo também, vou falar um pouco dele. Bragantino 3-0 jogando em casa, tá? Um resultado expressivo, ótimo para o Bragantino, tá 100% no campeonato, junto com o Palmeiras, time que não desperdiçou pontos, né? Ganhou os 2 jogos. Cara, Bragantino classificado, tá? Classificado, assim como o Palmeiras, 2 jogos, 2 vitórias. É muito improvável que eles não consigam se classificar. Tô meio arriscado aqui, por quê? Porque o campeonato ele tem aquela, que eu falei no começo do outro vídeo, no primeiro, que ele tem aquela questão dos grandes só enfrentarem grandes, em sua maioria. Então é um campeonato muito difícil para os grandes e um pouco mais facilitado para os pequenos, né? Confrontos mais diretos. Então Bragantino e Corinthians, eles ainda vão enfrentar clássicos, times grandes, então eles podem sim perder pontos, mas o Bragantino com 6 pontos, cara, ele ainda vai enfrentar 2, 3 times ali que são de níveis abaixo, vamos pôr assim, tá? Como posso dizer, tradição menor, de investimento menor, é muito provável que o Bragantino ganhe e se ganhar esses 2 jogos, 3 jogos, já tá com 15 pontos classificado fácil. Então assim, o Bragantino tem tudo para se classificar, tudo. Com essas 2 vitórias na primeira rodada, assim, encaminha muito para eles. O Corinthians, aí eu vou falar um pouco do jogo, né? O Corinthians não acho que está com risco de cair, apesar de ter 3 pontos, puxado, né? Mas o time, o que eu falei lá no começo do primeiro vídeo, o Corinthians tem um time muito bom, um time, né, muito competitivo. O elenco nem tanto ainda, precisa ajustar algumas peças, então não dá para fazer um campeonato muito longo. Aqui foi poupado, tá? Nem a zaga foi titular. O primeiro jogo a zaga foi, aqui foi o time completamente reserva, sabe? Contra o Bragantino, e o Bragantino deitou e rolou. Jogando em casa, o time quase, acho que titular do Bragantino, deitou e rolou, o Corinthians quase não teve chance. Quando o Yuri Alberto entrou no segundo tempo, ele teve 2 chances claríssimas de gol, mas não conseguiu converter. É normal do Yuri Alberto acontecer esse tipo de coisa, né? Ele sempre erra muitos gols, apesar de fazer bastante também. Então ele está naquela balança pendendo para os lados, né? Agora, no jogo em si, o Bragantino ele foi muito forte, ele pressionou o Corinthians o jogo inteiro, tá? O jogo inteiro. Ele marcava em cima, tentava, o Corinthians se virava no chutão. Ou como estava o time todo reserva, o Corinthians não tinha entrosamento, né? Não conseguia fazer tabelas. Tem um jogador que é Danielzinho, meio de campo, um moleque habilidoso, nossa, sabe driblar, mas tomava muita decisão errada. Ele driblava quando não tinha que driblar, tocava pouca bola, ele tá bem fominha, sabe? Então acho que ele tem muito a crescer, porque ele tem muita habilidade, o moleque é muito bom de bola. Mas o Bragantino organizado, jogou bem pelas laterais, buscou, o John arrebentou o jogo, qualidade imensa. Nossa, assim, o Bragantino engoliu o Corinthians, né? Mas tem que pôr em consideração o que eu falei, o time do Corinthians reserva. Dane-se, o Bragantino foi lá, meteu 3-0, 3 pontos, caixa. Acabou. Então aqui, Bragantino, pra mim, classificado, e o Palmeiras já passaram de fase, tá? Então o Corinthians tem que brigar, então por isso que agora vai enfrentar vários clássicos, né? E o último jogo, tivemos São Paulo contra São Bernardo. São Paulo, eu vi várias reportagens, vários programas de futebol. Cara, todo mundo falando, São Paulo vai cair, abre o olho, São Paulo vai cair. Aqui, eu vou tentar falar de novo o que eu disse no primeiro vídeo, mas vou tentar ser mais claro, né? Eu acho o São Paulo dos 4 grandes, né, ou dos 6 que estão no Paulistão da primeira divisão, o menos organizado. É um time menos coletivo. Eles não jogam em parceria, não jogam tabelando, não tem aqueles trâmites de jogadores que se conhecem muito bem, por incrível que pareça, porque eles estão lá há muito tempo, né? Então não tem tanto esse entrosamento assim que deveria ter. É o meu ponto. O São Paulo é o time menos coletivo de todos eles. Porém, o São Paulo tem jogadores muito talentosos. Tem muitos jogadores bons, né? E mais uma vez foi resolvido por um deles, que é o Luciano, né? Um dos melhores do time, fez um gol no final do jogo, garantiu a vitória para o São Paulo. Contra um time difícil, que era o São Bernardo, né? Que vinha de um resultado muito bom na primeira rodada. Então o São Paulo conseguiu seu ponto. Para mim aqui o São Paulo é o quê? Ele
competitivamente ele pode competir. Acho difícil ele ganhar os clássicos, ele pode conseguir empates pela competitividade que ele tem, mas ganhar um pouco mais complicado, mas pode acontecer, né? Um clássico, são clássicos. Então o São Paulo, contra os grandes, ele pode ter uma dificuldade ali para poder conseguir pontos, né? Mas contra os times de menor investimento, pelo talento individual que os jogadores têm, o São Paulo tem muita chance sim de ganhar os jogos e fazer pontos. Na semana que vem, na quarta-feira que vem, ela enfrenta a Portuguesa. Cara, 100% de chance da Portuguesa perder esse jogo, tá? Eu torço muito pra Portuguesa, mas, cara, vamos ser sinceros, o time da Portuguesa não é um time muito qualificado. E o São Paulo tem talentos individuais, então a chance de São Paulo fazer gols na Portuguesa é muito alta. Então o São Paulo contra os times mais embaixo, se não me engano ele enfrenta a Primavera, enfrenta o Portuguesa, ele pode conseguir pontos aqui e pra mim não corre risco de rebaixamento, tá? Pelo talento individual, o São Paulo não corre riscos, mas eu acho que pode ter a possibilidade de ele não se classificar. O que eu já acho um pouco difícil, mas pode acontecer, porque esse campeonato meio disputado, tudo valendo, toda rodada valendo muito, cara, pode dar uma pressão que o São Paulo talvez não esperasse, né? E com isso a gente termina essa rodada. Pela classificação geral, vou tentar falar aqui de cabeça que eu não tenho na mente, tá? Palmeiras em primeiro, junto com o Bragantino, acho que o Bragantino em primeiro por saldo de gols, né? Então Bragantino, Palmeiras, depois Velo Clube com Primavera com 4 pontos, campanhas incríveis. Depois trocentos times com 3, né? Temos Novo Horizontino, Capivariano, Santos, Corinthians, São Paulo, tudo com 3 pontos ali, né? Como esse campeonato é meio rushado, tá todo empatado. E lá embaixo temos Botafogo de Ribeirão com 2 pontos, Noroeste com 1, e Portuguesa, Guarani, Ponte Preta, todo mundo. Acho que o Guarani tem 1 também, porque empatou o primeiro jogo, né? Então o Guarani tem 1, Portuguesa zeradas. Ei, Ponte Preta e Portuguesa, vocês estão conseguindo fazer o mais difícil. Zerados com saldo horrível. Então vamos lá, gente. Vamos para a próxima agora, falar da próxima rodada, tá? Para os times paulistas, né? A próxima rodada será esse final de semana agora, sábado ou domingo. Não terão outro campeonato além do Paulistão. Então teremos só Paulistão na veia. Só ele que terá esse final de semana. Vou falar um pouco dos jogos e a minha previsão, meu prognóstico para eles, tá? Teremos Primavera e Novo Horizontino, Portuguesa e Velo Clube, Capivariano e Ponte Preta, Palmeiras e Mirassol, Corinthians e São Paulo, São Bernardo e Noroeste, Red Bull Bragantino e Botafogo, Guarani e Santos. Cara, essa rodada, pra mim, ela é a decisiva do campeonato. É ela que vai definir quem briga pelo quê, tá? Ou onde cada um vai se achar. Como eu disse, Bragantino e Palmeiras, pra mim, já estão classificados, já só vão ali fazer o feijão com arroz para poder passar de fase, mas esses dois estão brigando lá em cima. Então, os jogos são muito diretos, tá? Praticamente todos os jogos aqui, eles são decisivos. Por isso que eu acho que essa rodada é extremamente importante. Começando com Primavera e Novo Horizontino. Cara, Primavera vem de um resultado maravilhoso contra o Mirassol, tá? Eu acho que o Novo Horizontino ganhou em casa do Guarani. Os dois vêm de vitória. Por mais que o Primavera jogue em casa, aqui eu aposto no Novo Horizontino. Eu acho o Novo Horizontino um time mais conjunto, mais coletivo, mais tempo junto, mais tempo disputando campeonatos importantes, né? Então, precisando da vitória, ele vem de uma vitória contra o Guarani e de uma derrota contra o Santos, então o Novo Horizontino precisa dessa vitória, mesmo fora de casa, para poder se consolidar lá em cima e garantir a classificação. Então, por qualidade de time, por histórico, eu acho que o Novo Horizontino ganha do Primavera. Porém, o Primavera sempre vai ser a zebra, né? Pela ser excelente do campeonato tudo. Mas, cara, vem fazendo uma campanha incrível, 2 jogos, uma vitória e um empate, não perdeu ainda. Pô, por que não o Primavera sonha com a vitória? Jogando em casa? Possível. Mas eu ainda aposto nesse jogo para o Novo Horizontino. Portuguesa e Vela, aqui é 100% de confronto da morte. Portuguesa em casa contra o Velo... Cara, Portuguesa em casa contra o Velo Clube. Esse é o jogo da vida da Portuguesa, minha filha. Vamos lá, Lusa. O jogo da vida. Esse aqui você tem que dar a alma para jogar, para ganhar. Porque é o jogo em casa contra um time diretamente brigando para não cair contra o Velo Clube. Por mais que tenha uma campanha incrível, o Velo, a Portuguesa precisa ganhar esse jogo. Agora, pelo campeonato recente, o Velo Clube é favorito. Ganhou um jogo, empatou outro, ganhou fora contra a Ponte, num confronto direto também. Então o Velo Clube tem um quê a mais ali de conseguir uma vitória em cima da Portuguesa que me deixa assustado. Vou torcer pra Portuguesa, mas aí eu vou ter que ser frio, né? Tem que ser frio pra falar desse placar, cara. Vai dar empate essa porra. O Velo Clube no momento melhor, Portuguesa jogando em casa. Empate, eu acho que vai ser 1-1. Portuguesa vai tirar a nhaca, vai fazer um gol, mas acho que sofre também. Então o Velo Clube acho que empata 1-1 esse jogo. Capivariano e Ponte. Aqui, cara, outro confronto direto, Capivariano e Ponte. Capivariano ganhou em casa a Portuguesa, joga contra a Ponte em casa também, a Ponte nessa nhaca que ela tá. Então, sendo bem sincero, eu acho que o Capivariano é mais favorito aqui, é favorito nesse jogo. Pode ganhar sim, jogando em casa ainda com a torcida,
Então, depois de uma vitória, a torcida vai querer apoiar mais. Eles vêm com moral, é ponte de 2 derrotas seguidas. Eu acho que o Capivariano leva essa, hein? Dá para o Capivariano. Palmeiras e Mirassol, aqui é o seguinte, Palmeiras já praticamente classificado, jogando em casa, mesmo o time reserva do Palmeiras é um time bom, e o Mirassol depende da força. Como ele poupou contra o... Não sei se ele poupou, né? Mas quando ele perdeu para o Primavera, pode ser que entre com um time mais forte para poder tentar garantir uma classificação também, né? Tentar ficar lá em cima. Então, acho que é um jogo interessantíssimo, mas acho que dá empate, tá? Empate 2-2, jogaço, 2-2, Palmeiras e Mirassol. Corinthians e São Paulo, aqui, cara, é clássico, é difícil opinar. Eu aposto no Corinthians por estar jogando em casa, né? Provavelmente vai com um time mais forte de titular, com jogadores mais rodados, assim, que são da primeira prateleira do clube, né? Jogando em casa, um clássico. E o São Paulo, cara, dando a vida, também precisa ganhar esse jogo. Só ganhou uma vez na arena, então eles têm uma pendência de resultado assim na arena do Corinthians, né? Mas aqui eu acho que o Corinthians tem mais time ainda, se for com um time mais completo, tem mais eu acho que tem mais vantagem de ganhar assim, então eu acho que o Corinthians vence esse jogo. São Bernardo e Noroeste, cara, aqui é fácil de falar, não fácil de acertar, né? Eu aposto completamente no São Bernardo, jogando em casa. Noroeste é um dos times que estão brigando lá embaixo, ainda não mostrou um futebol extremamente competitivo, mas é competitivo, né? Só que, cara, ou o Noroeste consegue empate, uma vitória do Noroeste é muito improvável, eu não consigo ver. Mas é futebol, eles podem surpreender assim como o Primavera está surpreendendo, né? Mas eu apostaria no São Bernardo, acho que tem mais, um time que tem mais conjunto neste momento, né? Mas quem sabe, né? E depois temos Bragantino contra Botafogo. Cara, Bragantino 6 pontos. Se ele ganhar esse jogo aqui, pô, matou, já classificou fácil, já está quase matematicamente classificado. Então, assim, contra o Botafogo que vem de 2 empates, ele não ganhou, não perdeu. É um time que está competindo, então assim, um time que compete muito. Eu acho que o Botafogo pode sim surpreender, tá? Eu acho que o Botafogo tem qualidade para isso. É um time de Série B, então o Bragantino, se não fica de olho, pode tomar uma pressão, tá? Mas por questão de qualidade técnica, eu acho que os dois times têm um bom coletivo, né? Eles conseguem jogar bem coletivamente, mas o Bragantino tem mais qualidade técnica de jogadores. Eu acho que são mais talentosos individualmente. Esse talento pode fazer diferença. John John jogando muito, o Andrés Bosqueira também. Eles têm jogadores que fazem pouca diferença. Então o Bragantino é favorito, apostaria neles. Guarani e Santos. Aqui é o seguinte, cara. Guarani na boca do fumo ali, 1 ponto. Não conseguiu vencer no campeonato. Brigando lá embaixo, 1 pontinho da zona também de rebaixamento. Joga em casa. Eu acho que o Guarani, em comparação com a Ponte, que são rivais, ele está um pouco mais organizado, não muito, mas um pouco mais. Pode dar um trabalho, mas é o que eu falei, a mesma situação de São Paulo, eu colocaria o Santos aqui, tudo Corinthians também, né? Eles têm 3 pontos, veio de uma derrota de um clássico, ele precisa ganhar esse jogo para poder ter uma gordura extra no campeonato, para não correr riscos de não se classificar. Então o Santos pode sim vir com qualidade, eu falei que o Santos tem uma qualidade muito grande, jogou muito bem com o Palmeiras. Se vier com esse tipo de jogo, Santos ganha do Guarani. Então aqui pra mim, cara, o Santos é favorito sim, o Santos ganha esse jogo. Pô, acho que uns 3-1 ainda, tá? Acho que é um jogo de muitos gols e o Santos sim tem chance de ganhar, chance não, muitas chances. Acho que o Santos super favorito, beleza? Gente, essa aqui é a próxima rodada do Campeonato Paulista. Vai rodar agora no sábado e domingo, então vamos ficar de olho, ver se eu acertei alguma coisa, né? Porque na primeira rodada eu acertei bastante, na segunda eu só errei do Primavera, não esperava. O resto até que foi bem plausível do que eu falei. E vamos ver se nessa terceira eu continuo acertando os palpites, beleza? E com isso eu agradeço a todos que tenham visto o vídeo. Eu agradeço muito de novo, né? Muito obrigado por assistir. Espero que estejam gostando desse conteúdo e fiquem para a próxima rodada que será na semana que vem. Um beijo a todos, aproveitem o futebol paulista e tchau, tchau!